que estudar história? Qual é o objetivo? Como que aprender sobre o passado vai mudar minha vida nesse momento? Bom, essas são perguntas excelentes que milhões de pessoas ao redor do mundo já se perguntaram. Nesse momento, tem um chinês se perguntando isso. Tem um coreano também. Não diga que eles são iguais, isso é meio racista. Tem um russo se perguntando. E tem esse macaco. Ele não está se perguntando nada, mas parece. Enfim, o que é história? A resposta? História é você. Sou Rafael Jensen e esse é o Primeiramente História. Vamos começar deixando uma coisa bem clara. Passado é tudo aquilo que aconteceu até o momento. História é um registro de eventos do passado. Quando estudamos o passado, estudamos imagens, cartas, materiais e muito mais que nos dá uma ideia de como era a vida em certos momentos históricos. Como as pessoas mantinham um relacionamento à distância antes da internet. Como os índios caçavam sem armas. E até como os romanos faziam cocô. Sim, era nesses espaços sem divisórias. Mas você talvez está se perguntando por que estudar história? Por que estudar esses momentos históricos? O que isso tem a ver comigo? George Santayana escreveu: aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Isso é uma explicação, mas não é tudo. Veja, nós humanos tendemos a repetir as coisas, cometer os mesmos erros. Pense, quantas vezes você prometeu para si mesmo que não iria fazer alguma coisa novamente? Nunca mais iria comer algo, ir em algum lugar, falar alguma coisa, falar com alguma pessoa ou nunca mais dormir. Nunca mais eu vou 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 dormir. E que é isso? Satanás! De qualquer maneira, não importa quantas vezes você estude a sua história, você acaba por repeti-la. Volta para aquele lugar, volta a falar com aquela pessoa, continua com medo do escuro. Você estuda a história apesar dela se repetir. Algumas pessoas dizem que estudamos história para lembrar as conquistas de grandes pessoas. Isso é verdade. Estudamos os feitos de pessoas maravilhosas para a história. Mas também vemos que às vezes pessoas que não são tão boas afetam a história e são importantes. Mas sejam pessoas boas ou ruins, uma coisa é certa: a história é muito mais do que grandes pessoas, ou guerras, ou prédios famosos. A história é sobre a história dele, e dela, e deles. Estudamos história para aprender como os feitos de pessoas comuns moldaram o comportamento de outras pessoas comuns. E essas formaram outras pessoas comuns, até chegar hoje em dia. Quando estudamos história, estamos estudando as decisões de pessoas comuns que formaram o que nós chamamos de história. É nisso que você se inclui. Cada ato seu, cada palavra sua se torna parte de algo maior do que você pode imaginar. Você decide quais tendências seguir na moda ou na música, e isso cria não só a sua história, mas determina como o futuro irá ver o seu tempo e a sua vida. Como você acha que as pessoas do futuro irão ver a história do Brasil que você está vivendo hoje em dia? Se as pessoas do futuro escrevessem um livro sobre o Brasil dos últimos tempos, qual seria o título? Qual seria o assunto do livro? Você se sentiria envergonhado ou com orgulho do livro? Por quê? Para finalizar,
um teste. Se você entender essa gravação e esse áudio, significa que você gosta de duas coisas: de história e de memes. Significa também que eu gosto de você. Vamos lá? Hackearam meu e-mail, agora eu vou lançar um site, mano. Vou lançar um site. Acessa meu site, mano.